Você não é obrigada a ser elegante. É isso mesmo que você ouviu. Pode parecer legal esses perfis e contas que ensinam e vendem cursos de como ser elegante. Mas hoje eu vou provar pra vocês, ou pelo menos mostrar meus argumentos do porquê conteúdos que pregam esses discursinhos são tão problemáticos. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela, você está no canal História da Moda. Hoje estou venenosa e já adianto que, por mim, tudo bem se você discordar do que for apresentado, mas aí eu vou querer os argumentos na minha mesa, beleza? Porque discordar por discordar é muito raso e todo mundo faz. De uns 2, 3 anos pra cá, cresceu consideravelmente o número de perfis em redes sociais onde a pauta central é o tal do como ser elegante. O Instagram me recomendava demais esses posts e eu sempre observava tudo porque uma das minhas tarefas como comunicadora de moda é saber justamente o que as pessoas estão pensando, escrevendo e compartilhando sobre moda. Começou com dicas de como combinar sapato com X bolsa, depois o que usar em um jantar romântico, como harmonizar acessórios e até aí normal. As pessoas geralmente têm muito interesse em conteúdos que têm como propósito ajudá-las em algum aspecto. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo que o tom desses posts estava ficando cada vez mais agressivo. E o estopim foi quando eu vi um conteúdo com uma lista de coisas que uma mulher elegante não deve usar. Na lista tinha unhas longas, calça jeans, brinco argola grande, tênis e várias outras baboseiras, né? Sim, porque esse tipo de conteúdo é um desserviço para a comunidade de moda. Eu juro por Deus que quando eu li aquilo, eu me senti automaticamente com uma revista de 1950 em mãos. Mas não, o ano era 2021. Mas talvez você diga, Gabriela, será que esse pessoal não está falando, né, do estilo universal elegante? Então, eu também achava no começo. Até porque falar dos 7 estilos universais é a única coisa que essa galera sabe fazer, né? Repertório não é muito forte deles, pelo que eu percebi. Mas ao ler os comentários e depois de ver cursos de elegância serem lançados, eu percebi que não, o buraco era muito mais embaixo. Primeiro que as nossas roupas falam por nós. Sim, roupas trazem mensagens. Nesse ponto, todos nós concordamos. E por trás das nossas escolhas existe um discurso vestimentar. O problema é quando você acredita que o seu discurso vestimentar é superior e que a maneira como você se veste é a certa, a bonita, a sofisticada. Essa definição não te lembra alguma coisa? Quando eu fiz o vídeo sobre a Shein e os problemas da fast fashion, eu citei brevemente o conceito das leis suntuárias. E basicamente, a grosso modo, as leis suntuárias foram leis que existiram com a função de diferenciar as classes sociais. Elas foram usadas sobretudo por imperadores, monarcas e nobres que não desejavam que classes inferiores usassem as mesmas roupas que eles, os mesmos acessórios, os mesmos tecidos, etc, etc. Essas leis foram sustentadas por meios políticos, isto é, se você desobedecesse teria algum tipo de punição, e também foram sustentadas por meios religiosos, ou seja, incutir na cabeça das pessoas que a opulência era pecado e só estava reservada para certos grupos. Acho que em nenhum multiverso vocês vão achar que as leis suntuárias foram boas. Não foram porque cerceavam a liberdade dos indivíduos em se expressarem como bem quisessem através das roupas. As leis suntuárias podem ser observadas desde a antiguidade, mas nós vamos concentrar o nosso estudo nos finais da Idade Média e no início da Idade Moderna, até porque é na Idade Moderna que o conceito de moda surge. E eu vou ler um trechinho de um artigo sobre leis suntuárias para vocês entenderem melhor como a dinâmica funcionava. Abre aspas. As cortes reais eram os locais de maior ostentação e que os cortesãos competiam entre si em exibições.
O desejo de distinção foi aqui a consideração mais importante. A rainha Elizabeth I da Inglaterra proibiu a imitação de seu estilo de vestir e, ao morrer, deixou 6.000 roupas finas para trás. A singularidade, mas também a variedade foram satisfeitas por tais grandes acúmulos de vestuário. Aparentemente, uma certa quantidade de tédio na corte era aliviada por mudanças frequentes no vestuário. Assim, a czarina russa Ana, que viveu na primeira metade do século XVIII, exigia que seus cortesãos aparecessem com trajes diferentes cada vez que estivessem em sua presença. Fecha aspas. Além da competição entre pessoas da própria corte, essas pessoas também competiam com os burgueses, um novo grupo social que tinha dinheiro, mas não tinha as origens aristocráticas. E para se diferenciar dos burgueses, que através de suas riquezas conseguiam cada vez mais se assemelhar visualmente aos nobres, os nobres passaram a se apoiar fortemente no conceito das etiquetas. As etiquetas são conjuntos de regras que devem ser seguidas em um determinado evento, uma determinada ocasião. E quando falamos de etiquetas no universo da moda, é impossível não lembrar do termo dress code, código de vestimenta. Novamente, códigos de vestimenta, assim como as leis suntuárias, podem ser observadas desde a antiguidade, mas a antiguidade não é o foco do vídeo de hoje. Os códigos de vestimenta e as etiquetas foram os principais recursos da nobreza entre os séculos XVII e XIX para se distinguir dos demais grupos sociais. Isso fica mais evidente no século XIX. Um número considerável de livretos e guias de etiquetas foram publicados nessa época. E a gente nem precisa ir muito longe, viu? Sabe o Honoré de Balzac? Autor do conhecidíssimo livro A Mulher de 30 Anos? Então, na primeira metade do século XIX, ele escreveu alguns textos com observações, às vezes um tanto quanto sarcásticas, sobre a moda, as tendências, as etiquetas e os comportamentos na França, seu país. Esses textos aqui no Brasil foram compilados e publicados em um livro chamado Tratado da Vida Elegante, ensaios sobre a moda e a mesa, e que eu deixo aqui de indicação para vocês entenderem um pouco sobre essa coisa aí de etiqueta no século XIX. Mas agora vamos pegar um exemplo audiovisual prático. Na primeira temporada da série Bridgerton, existe a tal temporada dos bailes e as garotas são levadas para serem apresentadas à rainha e todas de vestidinho branco. Então, esse rolê de ser apresentada à rainha e os bailes, onde essas meninas elas eram apresentadas à sociedade, os pais procuravam, maridos para elas, tudo isso aconteceu na vida real. Toda a vida no século XIX e também nos séculos XVII e XVIII, a vida dessas pessoas ricas eram pautadas em dress code, em códigos de vestimenta. Pessoas ricas, nessas épocas, elas não trabalhavam em atividades braçais, porque atividades braçais eram consideradas inferiores. O grande homem intelectual, ele falava de política, ele falava de direito, ele falava de filosofia, de artes. Ele não ia bater biscó na roça, gente. Ele não ia ser carpinteiro. Então, a formação dessas pessoas com dinheiro nessas épocas era totalmente voltada para as áreas intelectuais. E se você fosse mulher rica, você nem trabalhava. Ou você dependia dos seus pais, ou você dependia do seu marido. Você não poderia sair para ter a sua própria profissão. E com todo esse tempo livre, sobrava tempo para ficar criando regra, para se diferenciar de pessoas pobres. Por que trabalhar na roça se você pode ter negócios na América e na África com pessoas sendo exploradas?
Era assim que as coisas funcionavam no século XIX. E elas iam dificultando cada vez mais para que os pobres jamais conseguissem copiar essas pessoas. Então, se o burguês conseguia copiar, pelo menos visualmente, aquela pessoa que estava na corte, ele era motivo de piada, porque ele não sabia se comportar, porque ele não sabia falar, porque ele não conhecia o compositor tal. Então, era um conceito de elegância excludente. E é por isso que quando a gente fala de elegância, a gente jamais pode desconsiderar esse caráter elitista que existe por trás do conceito de elegância. E não, gente, eu não tô problematizando com as vozes da minha cabeça. A história tá aí. Ela já foi escrita. Mas vamos sair do século XIX, né? No começo do século XX, essas questõezinhas de etiqueta, elas continuaram. É fato que, no século XX, muitas monarquias foram perdendo forças, muitos países que eram monarquia deixaram de ser, muitos países que eram colônias conseguiram suas independências no século XIX, alguns até mesmo no século XX. E aí a etiqueta ela foi se voltando mais para as questões de, claro, de comportamento ainda, de ocasião, mas principalmente de vestuário. Então, a partir dos anos 20, entre 1920 e 1950, que constantemente nas revistas femininas eram publicadas matérias com dicas, etiquetas para moda, dress code. E isso chegou no seu ápice ali na década de 1950, não que nas décadas anteriores não tivessem, mas em 1950 nós vamos ter aquele arquétipo da housewife, da dona de casa. Então, muitas matérias sobre como ser uma dona de casa perfeita, como agradar o seu marido, o que fazer para o seu marido não te deixar, conselhos amorosos completamente tortos que colocavam a mulher como uma verdadeira fantoche ali na mão do homem. E isso nos leva a um outro ponto. O conceito de elegância, além dele ser elitista, excludente, porque ele é pautado numa estética que a elite considera como sendo a bonita, existe a questão do machismo dentro desse conceito de elegância. Porque se vocês observarem, tudo que é considerado elegante é o quê? Vestido longo, a moda modesta. Eu visto muita gente usar o termo moda com propósito. Eu olho aquilo e fico pensando, propósito do quê? Qual que é o propósito? O problema para mim não é as pessoas estarem dentro dessa comunidade que quer viver com esse estilo que eles consideram elegante. Eu não sou contra isso, né? Eu defendo as liberdades individuais. A questão e o que me incomoda é quando você usa a imagem de outras pessoas e tenta rebaixá-las. Então eu vi um post que tinha a foto de duas mulheres. Uma mulher estava de calça jeans, tênis, um estilo mais despojado, e a outra estava de pantalona, blazer, um estilo mais sério. E aí na pergunta da legenda era: qual dessas parece ser a médica? Qual dessas parece ser a chefe? Qual dessas parece ser a estagiária? Eu achei ridículo, porque nós mulheres demoramos muito tempo para conseguir escolher nossas carreiras, para poder ter um acesso a universidades. E aí vem uma pessoa e coloca por água abaixo toda a competência de uma médica, de uma chefe, pela forma como ela se veste. Isso pra mim é muito ridículo. Eu acho que se eles querem criar conteúdo assim, então diga as coisas que são elegantes, mas ficar dizendo que não é elegante acaba atacando outras pessoas. Eu não acho que o mérito de uma médica está na maneira como ela se veste. Ela pode se vestir do jeito que ela quiser. E isso não diz nada. É o trabalho dela que vai falar
por ela, e não se ela usa uma calça jeans ou se ela usa um terninho. E essa imagem da mulher de terninho, eu já comentei aqui que eu já tô de saco cheio disso, né? Parece que a pessoa, para ser levada a sério, ela precisa estar com um terninho, com aquele acessório dourado, com aquele minimalismo que eu já disse aqui, vou dizer de novo, minimalismo é chato. A gente vai chegar na pauta do minimalismo. Vocês que gostam do minimalismo, a vez de vocês também vai chegar. Mas, curso de elegância. Eu acho patético, gente, me desculpa. Eu acho patético a pessoa pagar dinheiro. E aí, sabe o que eu acho engraçado? É que você dá o seu dinheiro pra meninas que já eram ricas falarem pra vocês como é que vocês devem se comportar. Com aquela ilusão, né? Porque quem faz esses cursos de elegância, a pessoa acha que fazendo esse curso ela vai conseguir ficar rica. Vai não. Quem vai ficar rica é a moça que te vendeu o curso de elegância. Ela vai ficar rica, continuar morando fora do país, comprando as bolsas da Gucci, da Dior, e você vai continuar sendo uma pobre fodida, com a diferença que você vai parecer elegante. Que fantástico, não? Ai, ai. Ai, Gabriela, então isso quer dizer que você acha bonito a pessoa falar alto publicamente, nos lugares que ela não conhece ninguém, chegar falando alto? Não, eu não tô falando isso. Eu não sou o tipo de pessoa que fica em cima do muro, eu não sou o tipo de pessoa que relativiza as coisas. Eu não tô falando que pessoalmente eu não acho que certas atitudes são feias ou são bonitas. O que eu quero dizer é que sim, o conceito de elegância ele é um conceito machista, ele é um conceito elitista e é um conceito que foi todo estruturado pela visão de mundo de uma pessoa da elite e que nesse processo pessoas pobres que não tinham acesso à educação foram excluídas. Simplesmente é isso que eu quero dizer. Eu acho muito idiota esses posts, sim, eu acho. Eu já tava com isso bem entalado na minha garganta, então agora eu já me sinto mais livre. Me deixam aí nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, mas é o que eu disse, se for pra discordar, faça o seu comentário com argumentos, tá? Que aqui a gente funciona com argumentos, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.